Estamos aí começando mais uma resenha esportiva na segunda-feira. Hoje a gente vai falar muito aí de campeonato brasileiro, vamos falar de seleção brasileira, enfim, vamos falar aí dos times, né, dos mineiros aí. E mais uma vez eu estou recebendo aqui na bancada meu amigo Edinho Cirilo, também o professor Bica e ele, o nosso companheiro de bancada aqui, o João Bala, pra gente falar muito de campeonato brasileiro aí. Ô, moçada, começando esse programa aí, hoje eu vou começar com você, Bica, pra gente falar aí do Cruzeiro, porque sonhar não é proibido e o G4 tá aí, me parece que o Cruzeiro tá a 3 do Santos e a 2 do São Paulo, né, Bica? Boa noite, seja bem-vindo no programa. Boa noite, Lajá, boa noite, amigos da bancada, boa noite aos ouvintes da 104. O Cruzeiro, ele foi o único jogo que teve nesse final de semana, foi o do Cruzeiro com o Sport. Então ele tem uma partida a mais. Ele está a 3 pontos do G4, né? Para alcançar o Santos, mas o Santos ainda tem uma partida, né? Para ser jogada agora no meio de semana. É verdade. Como o Palmeiras, como o Internacional, então. E como o São Paulo também, que pegou o Atlético aí. Isso, né? O São Paulo também. Então a gente ainda tem que esperar essa rodada de quarta e quinta-feira para ver realmente em que situação ou que posição o Cruzeiro vai se encontrar a partir dessa rodada. Mas o otimismo é muito grande, o torcedor do Cruzeiro também, né, tá roubando aquela frase da torcida do Atlético, né, eu acredito, né, então, quer dizer, mas o Mano Menezes, ele é muito cauteloso, ele tá, o discurso dele é que ainda não tem nada, né, nada de chegar no grupo do G4, enfim, vamos jogo a jogo, porque não depende só do Cruzeiro, e sim depende também do tropeço das outras equipes que estão à frente do Cruzeiro. Mas a perspectiva é muito boa, né? Porque o Cruzeiro tem mostrado um padrão de jogo muito bom, né? Enfim, tem ganho em seus jogos e está a 11 jogos invictos. Se ele ganhar do Palmeiras sábado, né, lá em São Paulo, ele já bate o recorde como 12 partidas no Campeonato Brasileiro, né, invicto, né? Sim. E ontem ganhou bem aí do Sport, que o Sport aí é um bom time, né, Bica? Sem dúvida. O primeiro tempo não foi um primeiro tempo assim de empolgar o torcedor, né? O Sport ele veio com uma proposta, né? O Falcão colocou 5 jogadores no meio de campo para bloquear, né, ali o sistema ofensivo do Cruzeiro. Então foi um jogo assim meio que morno, uma ou duas jogadas só a mais aguda para cada lado, né? Então não teve muitas emoções assim no primeiro tempo, mas o segundo tempo não. O segundo tempo o Cruzeiro já voltou com outra perspectiva, né, de jogo, enfim, ou ganha o jogo ou realmente o sonho de chegar no G4 estava indo embora. Então você veja que é o futebol, em 8 minutos o Cruzeiro liquidou o Sport. Ele precisou simplesmente de 8 minutos para fazer 3 gols e deixar, né, a defesa do Sport, o meio do campo do Sport, né, em pavor, porque depois que o Cruzeiro fez os 3 gols, o Sport abriu totalmente, né, para tentar algo a mais no jogo, né, porque também a derrota praticamente já tirou o Sport também do sonho de chegar ao G4, né, e se vocês forem ver os lances ontem da partida, né, o Cruzeiro teve condições de chegar a fazer mais 3 gols, ou seja, de golear o Sport, né? O Leandro Damião, né, perdeu 2 gols, né? Que um centroavante como ele dificilmente perderia em outra oportunidade. Aquela bola também do Alisson, né? Ele driblou o goleiro e conseguiu chutar ela por cima do travessão, né? Então, ou seja, depois que o Cruzeiro fez os 3 gols, né? O primeiro de pênalti, depois o Durval contra e o Marcos Vinícius fez um golaço, né? Ele arrancou da intermediária, né? Driblou o seu marcador, né, na entrada da área e conseguiu desviar a bola do goleiro e fazer um grande gol ontem no Mineirão, né? Mas daí pra frente o Cruzeiro mandou no jogo, ou seja, ele atraiu o Sport para o seu campo, porque não restava mais outra alternativa ao Sport, e o Cruzeiro começou a explorar muitos contra-ataques. E tanto o Cruzeiro quanto o Atlético no Mineirão, se deixar o contra-ataque para qualquer uma das duas equipes, praticamente é mortal, né? No Mineirão, os dois times no contra-ataque realmente eles são muito eficientes. E eu venho dizendo aqui também há muito tempo que o Mano Menezes realmente ele acertou o Cruzeiro, ele acertou o padrão do Cruzeiro. O Cruzeiro hoje ele joga na linha de 4, né? Ou seja, 4 zagueiros, 3 volantes, né? Marcadores. O William sai um pouco mais e
o Ariel também ali pelo lado esquerdo. E joga com 3 jogadores na frente, fazendo aquela rotatividade. O Cruzeiro hoje não tem jogador fixo na frente, ou seja, eles rodam bastante ali. Então, essa é a dinâmica que o Mano Menezes tem dado para o Cruzeiro, ou seja, ele deu uma estabilidade no Cruzeiro, né, defensiva, para que depois ele pudesse fazer com que o Cruzeiro criasse bastante no ataque. E o Cruzeiro tem dado certo, tem dado resultados, né? E você veja que o Arrascaeta, que tinha voltado bem, não jogou. O Alano também, que estava bem, não entrou, né? Então o plantel do Cruzeiro, ou seja, o grupo do Cruzeiro é muito bom. Ele estava precisando o quê? De adequar o seu sistema tático à maneira dos jogadores jogar, né? Você veja que o Ceará era o terceiro praticamente quase reserva no Cruzeiro. Hoje o Ceará é titular absoluto. Por quê? Por causa da experiência, um jogador que marca melhor do que o Mike, né? Então lá o lateral esquerdo Fabrício, depois que ele veio para o Internacional, ele tem feito agora uma sequência de partidas muito boa. Ele realmente está recuperando a sua forma física e técnica. E os 2 zagueiros também estão muito firmes ali, dando uma proteção muito boa pro Fábio. Bacana, viu, professor? A gente vai voltar a falar mais do Cruzeiro. Vamos falar aí até do Ceará também, que tá com o contrato vencendo. A gente vai falar muito de Cruzeiro. João Bala, seja bem-vindo ao programa. O Gemerson tá na seleção brasileira e o Galo enfrenta o São Paulo para ir lá pro sul mais tranquilo. Já aí definido aí, né, ô Bala? Boa noite. Boa noite, Jajá. Boa noite, Edinho Bica. Boa noite, Zelito Catan, pessoal da técnica, aos ouvintes da 104, um abraço. Falando sobre a convocação do Gemerson, Jajá, a gente fica feliz porque na concepção de todo mundo hoje, se analisar em termos de futebol, os zagueiros estão se destacando nesse Campeonato Brasileiro, sem dúvida alguma o Gemerson é um deles. Mas eu não sou muito adepto desse tipo de convocação para esses jogos de seleção, embora isso aí só tenha valorizado o jogador, porque na verdade é uma convocação para o time do Dunga, né? Ainda não caracteriza uma seleção brasileira real igual a gente imagina, igual a gente gostaria que fosse. Mas minha preocupação é ele voltar da seleção com a mesma forma que o Tardelli foi uma vez, voltou, o Jô foi no auge da sua forma, voltou também totalmente fora de ritmo, já não entrosou mais com a equipe do Atlético, ambos caíram de produção. A minha preocupação é nesse sentido. Mas como prêmio ao desempenho dele durante a competição, eu acho que foi mais do que merecedor. Sobre a equipe do Atlético para enfrentar o São Paulo, é natural que eu tenha esse período para trabalhar, esse período de folga, né, adequar a equipe, e apesar do São Paulo também nessa fase, também um time sem inspiração nenhuma, a equipe também que está caindo nessa tabela aí, mas não sei como mantém entre o grupo de elite ali entre 6º e 5º colocado. É um jogo difícil lá, não resta dúvida. Mas o Atlético, o que tem que fazer? Tentar se manter pelo menos entre segundo aí, para segurar essa onda da Libertadores aí. E eu acho que o Atlético tem equipe para ganhar lá. Embora o futebol é um clássico do futebol brasileiro. É complicado você opinar. E o São Paulo tá tentando uma vaga aí, uma vaguinha também, né? O São Paulo tá louco para cair no meio dos 4 ali, porque o que sobrou pro São Paulo agora? É a Libertadores. Então é um jogo também de alto risco, até tem que ter muita cautela lá. É um time que tem alguns jogadores que individualmente se destacam, né? Mas eu vejo o Atlético com possibilidade de mesmo arrancar um empate lá em São Paulo. Pegando um pitaco aí também, né, João? Já está começando também no Atlético uma movimentação muito grande com relação a assédio nos seus jogadores, né? Eu ia comentar, até anotei sobre isso, já não me perguntou ainda, mas eu até tenho. A gente vai falar aí de contratações, do pessoal que pode deixar os times aí, jogadores que podem deixar o Atlético, pode deixar o Cruzeiro, já a gente vai falar disso. Edinho, seja bem-vindo aqui no programa, e eu tenho uma pergunta pro Edinho também, que eu achei super interessante, que o pessoal continuam falando do Levir, né? E eu vi um comentário, Edinho, que os jogadores se reuniram, pediram pro Levir ficar, aí o jornalista até questionou, mas eles pedem mesmo o Levir para ficar, porque naquela semana do jogo contra o Corinthians, não concentraram, começaram a treinar a partir da quarta-feira, sendo que o Corinthians já na segunda-feira se concentrou, o pessoal viram tapes do Galo, isso aí, segundo fontes, né, Edinho, tem desagradado a diretoria, mas o Levir deve ficar, né, Edinho? Primeiramente, boa noite a todos, boa noite aos ouvintes aí. Depois de uma semana fora, né, a gente tá... É verdade, você tava sumido e o pessoal tava cobrando isso aqui. Falou, o que aconteceu? Foi essa queda do Galo? Eu falei, não é. Caiu junto, né? Não.
Atlético até ganhou o jogo, né? Infelizmente. Não teve como. O problema, Edinho, só te interromper. Tá eu faltei na semana da derrota. Você vai e falta na outra, cara? Poxa, o povo vai pensar? Fica suspeito, né? Fica suspeito mesmo, pô. Mas seja bem-vindo aqui, Edinho. Tudo é brincadeira. É lógico. Então, Ira, a gente fazendo comentário, eu acho que é normal. O Levir tem mais de 2 anos no Galo, então o desgaste ele é normal. Se eu me lembro, eu acho que o Atlético contra o São Paulo, ou até na Copa do Brasil, os jogadores não concentraram. O Atlético foi lá, não me lembro o jogo. Eu sei que teve um jogo que o Atlético não concentrou. O Atlético foi lá e ganhou o jogo, e ganhou bem. Aí todos os repórteres falaram, pô, mas aí... É moderno, tá, né? É moderno, é interessante, olha, não concentra o jogador com o tempo não aguenta ficar do lado do outro jogador ali, porque é o ano inteiro no mesmo quarto com o outro, é isso mesmo, isso aí é coisa da Europa, lá é desse jeito. Então acho que tem realmente, acontece isso aí. A partir do momento que o nego começa a olhar atravessado, o nego começa a questionar. Isso aí é normal. Mas a respeito de concentrar, isso aí é muito desgastante. O jogador começa a pré-temporada ali com os jogadores ali, 2 em cada quarto, e aquilo ali vai o ano inteiro, e tem muito desgaste. Eu acho que chega num ponto, jogador tem ciúme do outro jogador, um dá mais entrevista do que o outro e começa aquele ciúme, o outro tá ganhando mais do que eu. Então chega num ponto, igual final de ano, eu tava vendo aqui, o ano que vem um atleta vai ter 80 jogos. Então imagina você concentrando. Então é muito difícil, chega num ponto que os caras já não aguentam olhar pro jogador mais. Tem caso aí, não sei no Galo, mas tem caso aí de o próprio time do Corinthians, acho que é o próprio time do Cruzeiro, o jogador não aguenta olhar pro outro jogador. Você dormir com o homem 80 dias no ano é ruim. Então você tem que ver. Agora, isso a gente sabe, quando o resultado vem, nossa, é atual, o Levi é inovador, né? Inovador. Mas quando os resultados, tava todo mundo esperando aí o Atlético, porque o Atlético foram várias rodadas na liderança e de repente caiu de produção, aí o nego vai questionar mesmo. Agora, a gente fala assim e tal, mas porque a gente realmente, o futebol brasileiro está acostumado com essa concentração, né? E eu acho que o Levi também tem que entender que ele vai ser cobrado. Então, se ele viu que o time está caindo, o Levi é muito teimoso. A partir do momento que o time começou a cair, vamos concentrar, né? Porque se você sabe que o resultado já não está vindo, então vamos evitar do pessoal fazer os comentários maldosos, que é isso aí que o pessoal está falando. Agora, os jogadores, independente de concentrar ou não, os jogadores gostam do Levi. O Levi tem um time na mão, isso aí todo mundo sabe. Ele é linha dura. Para um cara que chegar e sacar Ronaldinho Gaúcho do time, brigar com o Tardelli, igual ele brigou, o Tardelli, e ele mostrou pro Tardelli que o Tardelli estava errado. Então não é qualquer técnico que chega e bota pressão, não. Tem moral, né? Tem moral. Então os jogadores gostam dele. Mas que ele é teimoso, isso aí causa um desgosto com a diretoria. O que custava ele fazer aí uma concentração aí para pelo menos naquela semana, né? Pelo menos para evitar esses comentários. Que chega no presidente e chega de forma complicada. O presidente fala, já tem um cara lá que chamava Calil, que chutava o pé da mesa, chutava a porta e pronto, acabou. Agora entra outro presidente. Ele está sendo muito cobrado por isso. Tá muito cobrado por isso. E o Calil não dava recado não, mano, falava na lata. Ele teve umas brigas com o Levi e foi feia. Então acho que o presidente o presidente, ele não é satisfeito com o Levi, só que o Levi tem alguns ali. Ele tem alguns pontos positivos e tem alguns diretores que o Eduardo Maluf, né? Exatamente. Então ele tem alguns diretores que gostam dele e que tentam pôr os panos quentes. Agora eu não sei até onde vai isso. Agora a vantagem do Levi é que você olha para o mercado de técnico no Brasil, não tem ninguém melhor, muito complicado. Tá muito complicado. Tá nos bastidores aqui, através de uma fonte lá em BH, que inclusive durante a semana o Nepomuceno chegou a conversar com o Muricy Ramalho de São Paulo. Então tem uma corrente muito forte. Mas esse negócio do Muricy, sendo a bola da vez no Atlético. Mas esse negócio do Muricy, eu particularmente sou contra. O Muricy vai lá na Europa,
lá no Barcelona, fica 2 dias lá e fala que fez um estágio. Isso aí também é historinha. E também rolou o papo aí que o Muricy já não interessava mais, porque o Muricy já não é aquele do tricampeonato mais, já não trabalha tanto, né? Tinha aí o interesse no Cuca, né? Mas talvez não dê. Eu queria aproveitar também, ô Bica, para você dar uma pinceladinha rápida nisso, que eu fiz a pergunta pro Edinho, mas você, como é técnico, você tem todas as manhas aí. Como é que é esse negócio de concentração? Você também, como é que você vê isso? O problema de concentração já no Brasil é cultural. Essa concentração não é, a hora que fala em concentrar, o que é? Você tá ali focado, né, naquele trabalho que você vai fazer. Mas na realidade a concentração no Brasil é simplesmente para tirar os jogadores, ou seja, da farra, da balada, né, do desgaste. Então o que acontece? Na Europa a consciência é diferente. Os jogadores terminam o treino no final da semana, eles vão para casa, ou seja, no sábado, dormem em casa e se apresentam na segunda, no domingo, antes do jogo de manhã, para almoçar juntos, se reunirem e depois irem para o jogo, né? Agora no Brasil o Levi quis implantar, e realmente o Levi teve sucesso no Atlético com relação a esse tipo de comportamento. Se você pegar o histórico do Levi depois que ele aboliu a concentração, se não me falha a memória, acho que foi só o André que deu um deslize ali, que o Levi depois chamou a atenção do André, enfim, que traiu a confiança dele na imprensa e tal, mas nenhum jogador do Atlético, a imprensa noticiou que estavam, né, que não estava correspondendo àquele crédito que o Levi deu em relação a não concentrar mais. Então, eu sou favorável à não concentração, até porque de repente tem jogadores, isso já aconteceu muito, que eles vão para concentração, mas seus familiares, ou seja, seu filho ou sua esposa fica em casa doente, ou menino doente. Foi o caso do Montijo no Cruzeiro. Sim. Então, você acha que ele está concentrado realmente no hotel pro jogo? Ele está pensando na família, no filho que ficou doente, se vai levar ao médico ou não, enfim. Então tem esse lado humano também que a gente tem que reconhecer. Eu acho que a partir do momento que os jogadores entenderem, né, e realmente cumprir a norma que o clube estabelece, né, que eles vão dormir mais cedo, enfim, ficar com seus familiares ali, que isso faz parte, é benéfico sim, né, os atletas não se concentrarem. Ô Bica, a bola vai continuar com você, que a gente vai falar agora das contratações, dispensas, que a gente já entra nesse jogo rapidinho. Mas você me falou isso, eu lembrei que você falou que a intenção aí da concentração é tirar o jogador da balada às vezes, né? E aí de vez em quando o cara tá lá e aparece uns amigos cabeça ruim e acaba tirando o cara de cabeça, né, Bica? Você vê que o Edinho do Bela Vista já tá prestes até perder a taxa de capitão, né? Pois é. O Bica na concentração dessa aí, cismou o Edinho e o PC no mesmo quarto. Aí é complicado. Ô Bica, mas eu vi uma entrevista do Bruno Vicentim lá do Cruzeiro, né? E ele falando do time do Cruzeiro, ele falou que para a próxima temporada o time pensa em 3 atletas de alto nível, né? 2 ou 3 promessas aí e essa turma do Cruzeiro, que vocês até falaram que o Cruzeiro voltou a jogar bem agora, que o grupo do Cruzeiro é bom, mas ele falou que a diretoria fez um acerto e falou, gente, vamos por produtividade para encerrar o ano, vamos ver se vocês vão se destacar. Acho que é mais ou menos por isso aí. Quem que você acha que pode deixar o Cruzeiro? Aqui, ó, tá o Ceará, o Júlio Batista e o Leandro Damião. Você acha que alguém pode ficar aí, desses aí? Eu acho que desses 3, o único que não deve ficar, ou seja, aliás, o único que deva ficar é o Ceará. O Leandro Damião, para dar uma pincelada, refrescar a memória do ouvinte, quem lançou o Bruno Damião no Internacional foi justamente o Mano Menezes. E quem o levou para a seleção também foi o Mano Menezes. Então o Mano Menezes realmente gosta muito do futebol do Leandro Damião. A questão é salarial, que o Leandro Damião é um atleta hoje caro, né? O salário dele é muito alto. E também o Júlio Batista. Eu acho que mais pesa com relação, né, é salarial e não pelo atleta, o nível do atleta. Então o Ceará já declarou que quer ficar. Realmente ele está dando uma sequência muito boa, né, após a chegada do Mano Menezes. Então o Ceará não vai haver problema de renovação, e o Cruzeiro necessita até da experiência do Ceará para que ele passe, né, para os 2 outros laterais do Cruzeiro que são jovens. Me parece que o Cruzeiro também pensa em investir mais no Mike aí para a próxima temporada. Sem dúvida, o Mike é um excelente jogador. Eu sempre falei aqui, é questão é lógico de opinião. Eu sempre achei que o Mike é melhor que o Marcos Rocha.
A questão, rola nos bastidores do Cruzeiro também, que ele tem interesse humano de dar uma chance pro Júlio Batista, porque desde que o Mano chegou também, o Júlio não jogou com ele. E ele acha que o Júlio pode dar certo ali com o Rascaeta. O Rascaeta. Ele acha que ele dá certo. E a questão de salário, jogadores como o Júlio Batista, eles sabem, gente, se o salário dos caras não cair, eles não têm onde jogar, não. Eles não têm onde jogar. Então os caras têm essa consciência também. O salário não caiu, esquece. E hoje, em relação... não tem mercado mais. Em relação a salários, hoje o Cruzeiro e o Atlético realmente estão de parabéns. São dois times, duas equipes que mantêm os seus salários em dias, né? Então isso pesa muito também numa decisão do jogador. E o próprio Júlio Batista pode fazer um abatimento, que tem muito tempo que ele tá de boa, né? O Vanderlei até mandou renovar o contrato dele para ficar no fim do ano, ficou de boa, então ele pode fazer um abatimento. E para te falar a verdade, no mercado também não tem nego da qualidade do Júlio Batista, para falar a verdade, né, Di? Então, a gente brinca aqui, você vê que o Diego Souza saiu do Galo, foi embora, depois ele foi embora do Cruzeiro. Hoje, se você pegar o mercado, você vê, me fala assim, um jogador que a nível de Diego Souza, é um cara que sabe jogar bola, a gente sabe que ele tem uns problemas extra-campo, é um cara até indisciplinado, mas é um cara que joga bola. Então, assim, se você for pegar hoje um Diego Souza hoje no time, você sabe que ele desenvolve. Então, não tem. Hoje o futebol brasileiro está carente de bons jogadores. Não adianta você ter um jogador bonzinho, mas não joga bola. E o Cruzeiro, eu acho que ele leva hoje, depois vocês vão falar também sobre contratações ou não do Atlético, o Cruzeiro hoje ele leva uma grande vantagem em relação aos outros times. Por incrível que pareça, o Cruzeiro não começou bem o ano com o Marcelo Oliveira, depois veio o Vanderlei Luxemburgo, né? Piorou a situação do Cruzeiro e o Mano agora deu uma resgatada, né, no futebol do Cruzeiro ali mas o Cruzeiro, ao meu ver, ele com 3 contratações ali pontuais, ele não precisa de mais, não. Porque o Dedé volta agora. E tem 11 jogadores voltando de empréstimo também. O Dedé volta de contusão, o Léo volta de contusão. Então, quer dizer, já melhora bem. O Cruzeiro tem 3 excelentes laterais direitos, tem 3 laterais esquerdos. Enfim, eu acho que... o Cruzeiro ainda tem o Gils, que disputou um campeonato bacana pela Ponte Preta, tem aquele menino que tá no Vitória lá, lateral esquerdo, que esqueci. Diego Renan. Tem o Weber, que tá no Esporte. Tem o Weber. Fez uma bela campanha pelo Esporte, ele é emprestado. O lateral esquerdo do Fluminense também me falhou a memória. Também Bruno Lopes. É do Cruzeiro, então, enfim... O Cruzeiro tá voltando o Elber, o Neilton que tá no Botafogo. O Mano Menezes já manifestou interesse na volta dele, o Elber que está no Esporte também, o Mano já. Então, ou seja, se o Cruzeiro contratar, ao meu ver, um médio volante, né, que saiba sair jogando, né, com a bola, porque ele deve perder o Williams pro Flamengo, né? O Flamengo tá querendo o Williams lá de qualquer forma. Se ele conseguir colocar um volante que saiba sair jogando, né, com a bola nos pés, enfim, e colocar um outro meia armador que enxerga melhor os atacantes, eu acho que por aí o Cruzeiro está com um grupo formado pro ano que vem, porque o Mano já tem essa base montada, tá provando que tá dando certo, então ele não vai mexer muito nessa base. Ele vai trazer 3 jogadores ali mesmo, talvez um até mais experiente ali para coordenar a rapaziada que é muito nova, principalmente do meio do campo para frente do Cruzeiro, é tudo menino de 24 anos, 23, 22, 19. Então, o Atlético eu acho que vai ter mais problema com seu elenco para o ano que vem do que o próprio Cruzeiro. Ô, Bica, eu vou deixar esses atleticanos falar aqui, porque daqui a pouquinho você vai falar do América para mim agora. Ô, João Bala, você pode até dar uma pinceladinha, mas eu queria já passar essa pergunta, senão o nosso programa vai correndo demais. E no Galo, que o Bica falou que talvez o Cruzeiro tenha até mais facilidade para montar o elenco do Galo. Para o ano que vem, todos os titulares do Galo já têm contrato renovado para o ano que vem, né, Bala? E quem deve deixar o Galo aí no ano que vem, quer ver? O Pedro Botelho deve deixar o Galo, o Danilo Pires deve deixar o Galo, o Ed Carlos deve deixar o Galo, o Josué deve deixar o Galo, o Cárdenas deve deixar o Galo e o Patrick. O Emerson Conceição também. Também? Vai. Isso aí ninguém fica dessa turma, né, Bala? Aí eu acho que esses aí são figuras descartadas. Até o Josué? O Josué é um cara para compor elenco, né? Embora até goste do futebol dele, mas acho que também ele tem outros caminhos para ele também. Ele não vai ficar na reserva. Ficar na reserva também ali.
Ele deve ter proposta de outro. Mas ele tem mercado ainda. Ele tem experiência. É um cara que cadencia bem o meio de campo. É um bom marcador. Ele tem mercado ainda. Principalmente para Libertadores, né? Principalmente para Libertadores. Pela experiência que ele já Agora, tem. Às vezes, eu tenho, no meu ponto de vista, então faz igual o Pierre. Eu acho que o Atlético nunca devia ter desfeito do Pierre. Você gosta do futebol do Pierre, né? Eu gosto. É um cara que identifica com a garra da torcida. E hoje, você vê, ele não tá bem no Fluminense. Eu acho que o Pierre não devia ter saído do Atlético. Eu acho que nesse meio de campo, nesse atual campeonato, ele fez muita falta pro Atlético. Saudades do Márcio Araújo também, Bala? Márcio Araújo, não. Sério. O problema aqui, que você citou no início aqui da pergunta pro João, é com relação que os jogadores do Atlético, os seus titulares, todos estão com contratos aí em vigor. Mas o problema é o assédio, né, dos outros clubes. Você veja. Pode completar, Bico, por favor. Você veja, o Luan já está sendo assediado por outros clubes. O Dátilo, o Flamengo já declarou que gostaria de comprar o Flamengo ir pra lá é suicídio. Ele não paga. Mas o Gemerson... Fala aqui, Ed. Mas o assédio, tanto o Atlético como o Cruzeiro, isso aí vai ter. E assim, o Cruzeiro vai ter mais assédio, porque quem tá mais em ascensão é o Cruzeiro, não é o Atlético. Pois é, Ed, mas infelizmente no futebol, ou às vezes até numa vida, né, profissional do ser humano, às vezes o dinheiro, ele realmente resolve. A parte sentimental às vezes fica mais do lado, porque você veja aí no caso o Gemerson, né, um garoto novo, a Europa, vários times da Europa de ponta já manifestou interesse que quer contratar. O Gemerson, janelas do meio do ano, ele vai embora, até não segura não. Então fica meio que complicado segurar um atleta, até financeiramente pro clube. Né, você vê o Lucas Prato também, já tem vários times interessados. Ô Bica, só te cortando, eu vou falar uma coisa aqui, porque a gente é muito bobo, viu? A imprensa também não sabe nada. Aí o pessoal fala, o Gemerson vai ser vendido pra Europa, depois o time vende, a hora que passa um tempo, aí o torcedor pergunta, cadê aquela graninha? Você fala, nossa participação era 0,5%, ele já era fatiado, não é, Bala? É verdade, isso acontece demais. Hoje o jogador é dividido igual um bolo de aniversário, esse pequeno em 12 pedaços, todo mundo é dono, cara. Acabou, o clube hoje não é dono de nada. De nada. O clube hoje fica com as mãos vazias e com o bolso vazio. É complicado. E quando a gente quer informar o torcedor, eles não passam as informações. Não passam. Né, o torcedor vive uma ilusão. Então a gente que está aqui, que tem um pouco de esclarecimento, lê, conhece futebol, entende alguma coisa assim, dentro do âmbito assim, das picuinhas dentro ali do mercado do futebol, infelizmente é assim, o clube hoje está com as mãos vazias. Como diz, tá com o balde na mão, pedindo ajuda. Saíram um pouco do futebol brasileiro, eu estava vendo uma reportagem agora, você vê, nós somos o Messi, né? Considerado o melhor jogador do mundo ali com o Cristiano Ronaldo. Você veja, o Messi está no Barcelona, né? Um dos melhores times do mundo, um dos melhores clubes do mundo, e está com a cabeça balançada para ir para Inglaterra. Ele tem uma proposta lá. Né, isso acontece mesmo. Pois é, e olha pra você ver. Cristiano Ronaldo, pouco tempo estava em cima do cara para ir voltar pro Manchester, isso aí tem demais. Pois é, mas o que eu tô dizendo assim, que às vezes a parte afetiva do jogador com o clube, ela fica de lado. Não tem identidade. Ele vê muito o lado financeiro, que a proposta pro Messi, né, que ele fez a contraproposta e vai ser aceita, é dele ganhar 3,3 milhões e meio por semana. Por semana. Então por isso que ele quer ir para Inglaterra. Ele disse que queria trocar de país. Por que ele quer trocar de país? Evidentemente que é por causa da parte financeira. Minha preocupação aqui desses jogadores que estão sendo assediados pelo Flamengo, que no Flamengo é bom que eles fazem festa de dia. É verdade. Não esconde não. Das 5 horas acabou o treino, é farra. E essa mesa aqui eu já ouvi de tudo, tem gente que jura que o Dátilo é craque, eu não gosto, mas eu não sou atleticano, eu não posso dar o palpite. Edinho, você sabe como é que anda? Daqui a pouquinho, Bico, pra gente falar do Ameriquinha, João Bala, daqui a pouquinho a gente vai falar do time do Dunga também, viu? Time do Dunga. Muito bem. Ô, Edinho, você tá por dentro aí, como é que tá o mercado? A diretoria do Atlético ainda não tá falando em nomes, não? O pessoal tá esperando terminar esse campeonato brasileiro, né? Já como o Atlético tá focado aí nesse final de ano, impressionante que sempre faltando aí 5, 6 rodadas já começa a ventilar nomes. E esse ano tá difícil. Eu acho que são poucas contratações vai ser esse ano, acho que por causa não só do mercado, na crise também. Então não precisa esperar muitas contratações. Não é só o Atlético, não. Esse Cárdenas não fica, não, né, Dinho? Dificilmente ele fica. Dificilmente o Cárdenas fica. O
Atlético, o ano que vem, o Atlético vai ter que trabalhar aí com 40 jogadores. Serão muitas competições. Serão muitas competições. O Atlético já vai para a quarta Libertadores em seguida, né? Então é muita competição que tem o ano que vem. E são 80 jogos, 6 torneios. Então o Atlético, alguns jogadores estão vindo aí de empréstimo. O André Berola está vindo de empréstimo. Engraçado, o Pablo, que tá no América, tá fazendo um bom campeonato. Do Atlético, é do Atlético. Ele veio do Oeste, tá? Então, acho que tem um tal de Luan, da base, que tá no Paraná Clube. O Atlético já requisitou ele tá voltando aí. Que o zagueiro que tá subindo agora, o Gesiel. Já deve fazer uma dupla caipira, Gesiel e Gemerson. Tá bem. Diferente, né? Então, assim, eu acho que o Atlético vai usar muito a base o ano que vem, porque tem o Mineiro, no início, né? Tem a Liga aí, Sul-Minas Rio, né? Então eu acho que vai usar muito a base. Tem um carinha bom na base do Atlético, Edinho, desse campeonato, chama Capixaba. O cara é bom, rapaz. Muito bom. Eu acho que ele deve subir junto com alguns bom. ali. Inclusive, ele sempre foi capitão. De todas as divisões de base, ele foi capitão. O cara sabe o que faz em campo. Então vai subir muitos jogadores da base aí. E contratações, o que se comenta lá na sede é o seguinte: um atacante para jogar com o Lucas Prato, um meio de campo que possa pensar ali no meio de campo. Meio de campo que está cogitando lá, eu adoraria ver no Atlético, o Nenê, que disputou o campeonato pelo Vasco. Muito bom jogador. Poxa, mas tá aposentado também, não, já. Joga muito. E eu acho que o Palmeiras não quis não, né, no início. Palmeiras quer ele. Palmeiras quer ele de novo. Tá jogando muito no Vasco e é uma referência ali no time do Vasco. Você pode notar que depois que ele voltou pro Brasil e foi pro time do Vasco, o Vasco ganhou corpo. Então é um jogador experiente, jogador que inclusive passou pelo time do Cruzeiro, né? Passou pelo time do Cruzeiro, teve uma rápida passagem pelo time do Cruzeiro e não teve muito sucesso, mas hoje tá bem, tava muito bem na Europa. E surgiu no Paulista de Jundiaí. Tava muito bem na Europa. Jogou no Paris Saint-Germain umas 3 temporadas. Isso. Então, assim, é um nome cogitado e quem soltou esse nome foi até o Falcão que joga no Salão, que é o mesmo empresário que ele estava fechado com o Galo. Agora vamos ver até onde é verdade. E sobre Michel Bastos, ficou sabendo alguma coisa? Não fiquei sabendo nada não. O Michel Bastos já joga bola, Bica, porque a hora que eles costumam falar isso aí, me vem à cabeça o Fábio Júnior, aquela turma, entendeu? A hora que eles falam isso aí. Eu acho que, mas é futebol, cara, a gente comenta aqui, fala tal, mas às vezes é muita sorte. Eu me lembro o Galo foi duas situações. Não, duas situações. O Atlético foi e buscou lá Valdo. Valdo já estava 40 anos. Ele foi o melhor do Campeonato Brasileiro. Era bom aqui, rapaz. Entendeu? Bom, mas já estava 40 anos, o Cruzeiro já tinha dispensado, todo mundo já tinha largado. Depois o Atlético me trouxe um tal de Jorginho no meio de campo, ex-Palmeiras, que ninguém queria aquele Jorginho. Jogou bola, foi o melhor do Campeonato Brasileiro. Então, assim, jogadores, cara, ele pode dar certo ou como uma vez ele trouxe o Gilberto Costa. Também deu certo também. Meio de campo, arrebentou. Eu quero falar do América agora e nós temos que falar da seleção brasileira. E o Edinho é meu parceiro aqui, viu, Bica? Quando eu vejo ele falando dessa turma aí, gente, vamos esquecer aqueles tempos tristes lá do Jorginho, segunda divisão. Agora é outros tempos, né, Bica? Mais modernos, né? Mais moderno. Gente, vamos falar um pouquinho do Formiga também, que o Formiga tá uma vitória de subir aí já pra classificar, não é isso, Bica? Pra segunda divisão. Pra segunda divisão isso, né, Bala? Segunda divisão do Mineiro. Parabéns ele ganhou do Valério ontem 3-1. Isso. Parabéns pro pessoal lá de Formiga. Eu vi os lances, o pessoal compareceu no campo. Estádio lotado. Lotado. Parabéns pra turminha de Formiga. Fala do América que eu quero falar também, viu, Beca? Era já a expectativa tanto do Cruzeirense quanto do atleticano e muito mais do americano é que o América... Agora... me pergunta, por que você acha que o América não tá indo, Bica? Porque você começou com as palavras que eu queria falar. Perguntei, por que o América não tá conseguindo ainda chegar à divisão de elite? Com tanto cruzeirense, com tanto atleticano torcendo pra gente, não vai não, velho. Entendeu? Desse jeito não vai. Eu acho que a ansiedade, eu acho que há 2 anos, se não falar há 3 anos, o América não tem essa ansiedade de ficar ansioso aí pra chegar primeiro. Bica,
Tanto o Atlético como o Cruzeiro, tá tudo querendo garantir os 6 pontos ano que vem. Não, mas aqueles 17 mil tinha uns 8, 9 mil cruzeirenses atleticanos, você sabe, né? Aqueles 17 mil. Ô Bala, deixa o Bica falar sério. O Bala, a gente vai fazer uma enquete no fim do ano, ver se passa ele ou para John Love, ou, né, ou John Noel, algo mais assim, de espírito, né, ô Bica? Mas agora vamos falar sério, que a gente tem uma partida super importante aí com o Ceará, sábado em casa, né, Bica? E o América, ele tem tudo para chegar à divisão de elite, né, que é a Série A do Campeonato Brasileiro. Por quê? Um empate simples com o Ceará, ele já está, né, na primeira divisão. Ou seja, e os outros jogos, você vê, o Santa Cruz como o Jimirim também, que vai ser no sábado, os jogos todos vão ser no sábado da Série B. Tudo no mesmo horário, será? Não, com exceção acho que tem 2 ou 3 que já não estão no meio da tabela, já não vai influenciar em nada. Mas os que vão influenciar, enfim, para a subida ou para o descenso, vão ser no mesmo horário, às 17h30. Opa! Então o Santa Cruz e o Mojimirim, né? O Santa Cruz está com 61 pontos. É uma expectativa muito grande e temos que torcer ali para o Santa Cruz tropeçar, né? Para que o América ainda fica mais tranquilo lá com seus 63 pontos. O que mais assusta um pouco aqui em relação ao América é o Bragantino, que tem 57, né, pode chegar a 63 e passa em números de vitória o América, caso o América não empate ou perca suas 2 últimas partidas, né? Então, Bica, essa vitória contra o Ceará é crucial, porque depois a gente pega o Botafogo no Rio, é um jogo bem mais difícil, né? Pela lógica, né? Isso, e o que nós estamos torcendo aqui? Justamente para isso, para que o América não só empate com o que já dá o acesso do América com o Ceará no sábado, que o América ganhe do Ceará, porque aí o América vai a 66 pontos e teoricamente nós vamos torcer para o Botafogo ter outra derrota para que o América possa, na última rodada, na 38ª, decidir o título com o Botafogo. Seria maravilhoso, né? Uma Série B, né? Que o América... pingue e foguete. Porque aí seria um jogo, ao meu ver, ela já tinha um jogo tudo para ser ofensivo nas 2 equipes. Por quê? Todas as 2 equipes já estariam já garantidas na Série A. E disputando apenas o título. O título. Então não tinha mais, não é? Então não tinha mais aquela coisa de jogar na retranca, jogar atrás, enfim. Tinha tudo para jogar aí fazer o papel que faria o Barcelona e o Bayern de Munique. Né? Tinha tudo para fazer esse papel, jogar para frente, né? Que o torcedor gosta aqui de gols, de jogadas ofensivas, né? Então espetáculo, né? Isso, a expectativa nossa aqui é muito grande. Mas futebol, gente, acontece de tudo. Como o América engatou aí uma sequência de 4 vitórias. 4 vitórias. Que é onde levou a América, né, a chegar aqui, já está matematicamente classificado. O América pode perder 2 vezes. Né, e o Bragantino ganhar as 2 últimas. Porque o Bragantino tem que ganhar as 2 partidas também para que ele possa alcançar o América. É verdade. Né? Então a expectativa. Mas as chances são muito grandes ainda. Grandes. Né, e a expectativa também é para que o ano que vem. Não repita, que eu sei que o Edinho falou em tom de brincadeira dos 6 pontos, mas que o América se consolide na primeira divisão, que ele monte uma equipe, né, competitiva, não é uma equipe de craques, enfim, né, de jogadores aí que vai lá só para ganhar dinheiro, não. Para permanecer ali, né? Isso. Senão não adianta. Pensar primeiro, não é em título na Série A, pensar primeiro em quê? Em enraizar na Série A, né, João? Se manter na Série A. Aumenta até as cotas. Isso. Da CBF, publicidade. E dependendo aí, Bala, dependendo aí como é que vai, são várias competições como o Edinho frisou aí, pode surgir até uma competição internacional pro América, dependendo. O Chapecoense foi porque o América não entrar na Copa Sul-Americana aí. Justamente. Então é isso que tem que. Eu acho que futebol mineiro tem que pensar grande. É que aquele presidente do América falou, tem que unir as diretorias, o Gilvan, o Nepomuceno e o nosso amigo. E brigar pelo futebol mineiro, né? Presidente do América. Alencar da Silveira. O Alencar da Silveira. Lá nós tem 9 presidentes. Eles têm uma equipe ali que comanda o América. Ali não existe esse negócio de um manda, outro não. Tudo igual, eles discutem tudo dentro do América. E é bonito, tem que unir mesmo em prol do futebol mineiro. É igual essa bancada, o dia que o Edinho não veio, você veio, hoje o doutor Éder não veio, né? O outro veio, né? Os novos presidentes. Mas o substituto imediato do doutor Éder é o doutor Rogério. Doutor Rogério, hoje ele não pôde vir não, mas ele falou que queria ter vindo. Tá faltando na nossa bancada também o Oswaldo Olho no Olho. O homem sumido, aquele homem, rapaz. O Oswaldo, eu estive com ele hoje, durante a parte do dia, no estabelecimento comercial. O convidei, ele falou que provavelmente viria, mas ele tem uns negócios na terra da Dilma essa semana. Então tá explicado.
Tem que trazer uma foto dele pra nós, pra gente matar a saudade aqui, Bala. Ô, Bala, vamos pegar agora e vamos falar aí dessa seleção brasileira que enfrenta o Peru amanhã, né, Bala? Sem trocadilho, pega o Peru amanhã. Né? Pega o Peru amanhã. Jogou contra a Argentina, um primeiro tempo horrível, né, Bala? Primeiro tempo, a seleção, eu gosto de assistir porque, só pra mim tirar minhas conclusões, né? Eu considero que ele, igual eu falei, pra mim é o time do Dunga, eu não vejo como a seleção brasileira. E o time acanhado, um time sem motivação, só a Argentina jogava, só a Argentina marcava. Uma zaga batendo cabeça, eu acho que Davi Luiz já é passado da seleção brasileira. Quer dizer, enquanto também tiver esse comando ali, com Dunga à frente, um presidente detido nos Estados Unidos, um que não pode sair do país para comandar a seleção, nem para ver um jogo fora do país, fica difícil você cobrar alguma coisa da seleção brasileira. Então é o seguinte, isso aí é uma série de erros e pode segurar a onda, vai ser fácil contra o Peru amanhã não. Mas permita-me discordar de você. O Peru, gente, pelo amor de Deus, o Brasil nunca ficou fora de uma Copa do Mundo. Se o Brasil não ganhar amanhã com a diferença pelo menos de 3 gols, com todo respeito aos peruanos, é o fim da picada, porque se você comparar a seleção brasileira, atleta por atleta, com relação ao Peru, já é notório o que eles estão dizendo, que o Peru só tem um centroavante, que é o Guerreiro, e assim mesmo, para mim, ele está numa fase ruim. Você vê que no Flamengo eles já estão questionando a sua titularidade lá. Mas você vê que então, ponto tá chegando. Eu acho que o Peru nunca foi páreo pro Brasil, mesmo quando o Brasil está numa fase ruim. Amanhã é obrigação do Brasil ganhar do Peru e ganhar bem. Igual das outras vezes foi obrigação também, não ganhou. O que acontece é o seguinte, Bico, o que acontece é que você como treinador, um cara experiente, a gente tem que reconhecer o seguinte, que as outras equipes evoluíram. E as outras equipes, qualquer equipe, você vê o Equador, eles têm uma desculpa no Brasil que a seleção não treina. Enquanto está treinando agora, o Dunga não está deixando ver o treinamento também. Eu não sei por quê. O que ele está escondendo, que na hora não aparece nada. Mas você veja bem para você ver. O Equador, assistiu um jogo Equador e Uruguai, as duas equipes têm entrosamento, têm padrão de jogo, têm esquema tático, tem tudo. Então, quer dizer, o Peru, te garanto, o Peru tem um esquema de jogo. Pode até perder pelo Brasil, pode até perder. Porque talento individual, naturalmente, o Brasil tem até mais. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte, houve uma evolução tão grande no futebol sul-americano, que hoje você vê o Brasil tá na 6ª, 7ª colocação. E não é por acaso, não, é por mérito dos outros. Mas aqui é o seguinte, gente, quando você surge um jogador no Peru, um jogador lá no Peru com 18 anos, ele vai passar a seleção e fica 20 anos na seleção. Porque esses países não aparece 10, 20 jogadores igual no Brasil, não. Claro. Então os caras jogam junto. Durante quantos anos os caras jogam junto? Você vê esse time do Chile aí, há 200 anos eu vejo falar Valdívia, esse jogador aí. Por quê? Porque os caras jogam, quanto tempo os caras jogam junto? Agora no Brasil não. O Brasil é complicado. O Brasil tem qualidade, os jogadores têm qualidade. O que está faltando é um técnico mais ousado, é um técnico mais centrado, um técnico diferente, que sabe o futebol de hoje. Não é jogadores. Os jogadores nós temos os melhores. Sai um, entra outro. Se você pegar esses jogadores aí, gente, esse Marquinhos do PSG aí, um jogadorzaço. Davi Luiz, pô, joga muito. O William joga muito, tá jogando bem. Demais. Esse Douglas Costa que tá lá. Douglas Costa, cara, tá uma qualidade. O próprio Oscar mesmo. Oscar, então a questão nossa a gente já comentou isso aqui. Primeiro, a direção, o comando começa de lá e vai no técnico. É isso. Agora, esses times aí, cara, Peru, Chile, Venezuela, os caras jogam 200 anos juntos, cara. Você sabe que futebol tem isso também. Então, às vezes você pode perder Venezuela, perder Peru. Gente, os caras jogam junto 200 anos. O cara tá passando lá, ele sabe que o cara tá atrás dele, o cara tá lá na frente, sabe que o cara... Então esses jogadores, eles jogam junto há muitos anos. Por quê? Porque lá não se renova igual renova no Brasil. O jogador que nasce, brota e agora lá não. Mas se for acompanhar esse critério seu, então a seleção vai chegar numa Copa 2018, se por acaso classificar, ela vai chegar no dia da Copa, ela não tem um jogador não tem um time definido ainda. Eu acho que tem que definir os 22 e pronto. E essas seleções aí que o Edinho citou também, Bala, a maioria desses jogadores jogam na Europa, em times diferentes, eles só se encontram na hora também. Isso não é desculpa, não. Mas o que a gente joga é o tempo que os caras jogam junto. Então, Edinho, é só o Brasil fazer isso também, é só jogar junto. Define 11 jogadores titulares e pronto. Precisa definir é o seguinte. Pronto. Põe um treinador e define 11 jogadores. Põe um treinador e define o treinador. Aí sim, aí a gente pode ter um padrão de jogo.
Mas, a coisa mudar. Mas o Edinho salientou bem, que é o comando, é o treinador, João, mas nós não podemos ser tão radical esse ponto de comandar, já que estamos há 3 anos ainda da Copa do Mundo, principalmente com relação ao que o Edinho falou. No Brasil, todo o Campeonato Brasileiro nascem 2, 3 jogadores que têm condições de chegar à seleção brasileira. Então é muito prematuro. Evidentemente que você tem que ter uma base de 8 jogadores ali, que você já está mais ou menos definido que vão ser a base da seleção para a Copa do Mundo, mas ali entre 3, 4 jogadores, você não pode realmente ainda definir. Justamente por quê? Porque no Brasil surge craques a todo momento, né? E um craque, evidentemente que na seleção ele é imprescindível. Haja vista que nós vamos falando aqui há quanto tempo que esse Gemerson, ele não merecia já ser convocado igual foi agora, já merecia estar como titular na seleção brasileira. Isso. Agora é o que o Edinho frisou aí com relação a Venezuela, Peru, Bolívia. Os jogadores estão lá há muito tempo, por quê? Por falta de renovação de atletas no seu país. Então, na minha opinião, respeito muito a sua opinião. Se renovar, então a gente passa esse sufoco, é melhor não renovar, né, Bala? Se for analisar a renovação, então, a Argentina convoca 24 jogadores, você pega mais 10 jogadores bons que fica fora, Argentina, e a Argentina entra em campo e o time desse tem padrão de jogo e jogou sem praticamente 4 titulares no Brasil. Mas quanto ficou o jogo? Quanto ficou o jogo com o Brasil? Ficou 1-1, mas o Brasil só no lucro. Então eu não vejo tanta. O Brasil só no lucro. Não, mas o Brasil tá jogando a Argentina, João. Se completa, pelo que o Brasil jogou, o Brasil ia reabilitar a Argentina lá. Não, por isso que eu falo que, assim, são opiniões que a gente tem que divergir aqui e faz parte do contexto. É por isso que é uma bancada, né, justamente, patrão? Mas se você for ver a Argentina jogou melhor que o Brasil? Jogou. Mas eu não vi tanta superioridade, assim, com relação ao que você está falando, em relação ao Brasil. Porque o jogo de Brasil e Argentina, pode ter certeza que no Brasil vai ser diferente. A Argentina vai passar por maus bocados aqui no Brasil, com o próprio Brasil, embora nós todos concordamos que teria que mudar o treinador. Todos nós aqui somos unânimes em apontar. Mudar tudo. Agora, João, você vê, você falar que, por exemplo, o Peru evoluiu. O Peru, pra mim, ele regrediu. Em termos táticos, evoluiu. Não. Aquele outro jogo na Copa América aí, o Brasil passou sufoco. Passou sufoco. Que é isso, Bico? Evoluiu muito. O treinador desse é bom. O treinador desse foi o Gareca, que foi mandado embora do Palmeiras. Mas isso aí não vem ao caso. Você vê que é o seguinte, eles todos investiram em treinador. A maioria ali é treinador argentino. A maioria desses times, São Paulo, no Chile, Argentina. Quer dizer, estão investindo um outro nível de... E quantos anos que a Argentina não é campeã? E é treinador argentino. Mas o seguinte, esse futebol sul-americano, eles realmente têm um padrão de jogo. Não quer dizer... Não, eles têm um padrão de jogo. Agora, eles jogam pra... Eu nunca me vi falar assim, ó, o Chile, o Peru... o Equador, a Venezuela jogou para ser campeão. Nós é diferente, a gente joga para ser campeão. Agora eles não, eles jogam para figurar bem ali, entendeu? Agora, então, com o padrão de jogo que eles têm, realmente eles passam aperto. No Brasil, a gente passa aperto quando joga com eles. O Brasil... Mas eles não jogam, não é para ser o campeão, eles jogam para ter um padrão de... Eles jogam para figurar ali, eles têm um padrão de jogo. Então eles jogam para figurar ali entre os primeiros. Agora, para ser campeão, dificilmente você vai falar que esses times vão ser campeões. E vencer o Brasil para eles é um desafio, né, Dinho? Com certeza. Eu acho que vencer o Brasil para eles é o resultado que eles estão correndo atrás. Não só o Brasil, como a Argentina, que são ali os 2 times da América aí, que são os maiores do mundo, né? Eu acho então assim. Eles jogam, por isso, hoje, você passa situações de sufoco quando joga com esses times. Quando joga em casa, de repente você até mete goleada, né? Só que as goleadas que tinham antigamente, hoje já não aparecem com frequência como aparecia antigamente, 6-1, 7-1. Hoje já tá difícil. Quando você joga lá, dificilmente você ganha. No máximo você empata. Quando você ganha, é 2-1 e um jogo duro. Pode concluir. Não, que eu acho que a gente tem que ter o pé atrás, que o Brasil já não é esse futebol de antigamente. É muito simples. Depois você analisa só a tabela e vê a posição do Brasil hoje. Se em outros eliminatórios o Brasil esteve naquela situação. Então só isso basta para você ver que as outras equipes evoluíram. Então isso aí, a tabela já representa tudo. Bala, mas nós estamos comentando aqui sobre isso. É a posição do técnico. Nós estamos falando sobre isso. Bons valores a gente tem. A questão é o técnico. Então eu pergunto para o professor ali,
Você acha que, por exemplo, esse da Argentina, o Martino lá, e o Dunga chega até a Copa do Mundo, professor? Chega. Eu te afirmo aqui, com toda confiança, Argentina e Brasil se classificam tranquilamente. Não, eu tô falando os técnicos. Então, desculpa, eu não ouvi. Tata Martino. Repete, por favor. O Tata Martino lá e o Dunga, você acha que eles vão chegar até a Copa? O Tata, eu até não posso. Já tá meio balançando, isso, né? É dizer, porque na Argentina eles trocam muito assim de treinadores, mas o Brasil, eu acho que ele vai seguir com o Dunga. A não ser, né, que haja uma eleição na presidência, muda, né, a mentalidade do presidente da CBF, aí sim, aí eu acho que o Dunga não seguiria não, mas pelo projeto que foi apresentado pelas pessoas que estão representando a CBF, o Dunga vai ser o treinador nas eliminatórias e, creio eu, na Copa do Mundo também, né? Agora, a hora se mudar, evidentemente, mudar a diretoria, muda os pensamentos, né, João? Muda muita coisa. Claro. Muita coisa. Agora, que eu afirmo que o Brasil se classifica para a Copa do Mundo, isso é tranquilo, gente, porque você vai pegar hoje aqui, você tira Venezuela, você tira Bolívia, você tira o próprio Peru, né? São 3 seleções que a gente já tem quase que certeza que não chegam para a Copa do Mundo. Mas esses são coadjuvantes, né? E a eliminatória também está começando agora, né? A gente tá quarta rodada. Quarta rodada. Se não me engano, o Brasil foram 2 ou 3 jogos fora, 2 jogos, né? 2 jogos fora. 2 jogos Chile fora. e Argentina. E um jogo. E ganhou da Venezuela aqui. Então, assim, tá ainda. Não, você veja, quem é primeiro colocado hoje? Equador, 9 pontos. O Brasil tá com quanto? Com 3. Se o Brasil ganhar do Peru amanhã, já chega a 6. Né? E o Equador ainda vai pegar o Brasil, ainda vai pegar o Chile, ainda vai pegar, se não me fala a memória, a Argentina, não, ou ele ganhou da Argentina, não me recordo. Quer dizer, ainda tem, igual você falou, as eliminatórias está apenas no início. Ainda tem muitos e muitos jogos pela frente ainda. E tem como ajustar também. A pressão que vem em cima de Brasil e Argentina é muito grande. Daqui a pouquinho, neguinho começa a apertar. E não é um time de futebol, não. É uma nação que começa a apertar o time. E a imprensa toda. Então, acho que a hora que a coisa começar a apertar, esses times aí que tem tradição, tem que dar os pulos. Mas o Bala aqui, eu sou fã do Bala aí, porque o Bala gosta do tic-tac do Guardiola, aquelas coisas todas lá. Eu acho, sinceramente, Bala, eu tô com você nesses comentários aí. E o time dele voltou a jogar, viu? Inclusive, quando eu assisti um jogo, o Douglas Costa, realmente, eu não tô criticando um atleta. Fez uma partida outro dia, isso é excepcional. Mas chega na seleção, o cara se enterra. Você vê que nem o Neymar joga na seleção. Eu não entendo isso. Gente, o programa tá terminando, só para provocar mais uma polêmica aqui, Bica, antes de eu ir embora aqui, que aí eu vi eles falando, o ano que vem o Atlético vai aproveitar muito a base, não sei o que tem. Tem o Zezinho que tá subindo, o Luiguinho, não sei o que tem. Aí eu lembrei que esse ano eles passaram com Emerson Conceição, não sei quem, um lateral esquerdo, e não foram na base buscar. Contrataram um tal de Danilo Pires lá e não foram na base. Esse ano, pelo menos, aí a base não foi tão valorizada no Atlético, apesar que o Gemerson aí valeu por tudo, né? Sabe o que é um erro dos clubes brasileiros? Justamente é isso, é não valorizar a sua base. Eles gastam tanto o ano todo para formar o atleta, depois eles não dão o valor devido àquele atleta. Quando o Atlético, desde a época Reinaldo, né, e Companhia Limitada, formava o seu jogador em casa, o Atlético era um time muito bom, muito respeitado, enfim, ganhou títulos, vários títulos. O Cruzeiro da mesma forma, se você for enumerar quantos jogadores que vieram da base do Cruzeiro e chegaram à seleção, são vários. Agora, o que tem que fazer é isso. Por que o América está no caminho certo, Irajá? Por que o América vai subir e tem que valorizar a sua base? Porque nós dissemos aqui no programa anterior, tem 20 jogadores da base. Esse Richards, para mim, foi a grande revelação, não só do campeonato da Série B, como do Brasil todo, se você for ver. Bica, mas é uma coisa que a gente comenta assim, de base, aproveitar a base, e realmente o Levi falou uma coisa, e eu concordei com ele, é o seguinte, se você pegar o time da base, vamos dar um exemplo aqui rápido, o Barcelona, o time da base, sub-15, sub-17 e os juniores, joga da mesma forma que joga o time principal. Então, se o Levi faz joga de forma que ele
aquele time mais avançado. Aí o time de júnior e o time de juvenil joga diferente, com 3 zagueiros, o outro joga com 2 zagueiros, o outro joga com 5 meio de campo. Então, eu acho que ele tem que jogar tudo junto com o mesmo com o técnico principal. Se jogar igual o Levi joga, todo o time da base jogar igual, fica mais fácil você subir o jogador. E não é isso que está acontecendo no Brasil. Cada um joga diferente. Quando você puxa um jogador pro time principal, o jogador tem dificuldade. Ô Edinho, é super interessante esse papo que o Edinho falou, infelizmente nosso tempo tá acabando. Eu vi até essa entrevista do Bruno Vicentino do Cruzeiro, ele falou isso, que o Cruzeiro quer se adaptar, trazer jogadores que se adaptam à filosofia do clube. Isso é importante, a base trabalhar. Todo mundo tem uma filosofia, nós joga pro ataque do júnior, a base, né? Infelizmente tá chegando o finalzinho, Edinho. Grande abraço pra você, convidar o pessoal aí pra Farra, Pinga e Foguete, Bruno e Barreto, sabadão no PTC aí, 21 de novembro, né, Dinho? É isso aí, né? Farra, Pinga e Foguete, né? A Pinga com certeza vai estar lá. E... tá. Pode deixar. Falou, Bala, seu nome tá na lista lá. O nome do Bala aí tá na lista de convocados. Então, eu quero mandar um abraço aí, né? Toda a galera aqui da bancada, né? Já tava com saudade já. Olha que eu faltei só uma segunda-feira, hein? Quero mandar um abraço pro Dinho, a tia Luzia que tá ouvindo a gente lá. Falou, toda segunda-feira a gente tá te ouvindo lá. O Araquém, o Danilo lá do Poço Portal. São cruzeirenses lá. Mandou um abraço pra todo mundo lá do Poço. O Pedrinho, meu primo, cruzeirense. O Pé de Ferro, a Alice. O Zequinha cruzeirense. Esse dia nós paramos pra bater papo sobre futebol. Levamos 1 hora pra diluir o papo. O Buiú lá de Capitólio, Buiú cruzeirense. E segunda-feira estamos de volta aqui. De repente aí na quinta, se a gente ganhar. E no domingo, se a gente ganhar também, a gente traz uma notícia boa aqui. Bala, obrigado pela presença aí. Até o próximo programa. Obrigado, Irajá. Obrigado aos ouvintes da 104, pessoal da técnica. Irajá, manda meus abraços aqui. O Geninho Parada, meu parceiro. A Denise, Ana Paula na Lagoa de Trás. A minha querida Valdete, da Val Noivos, trocando de idade hoje, parabéns, Valdete. O Merenda Verdureiro, meu parceiro. Pessoal da WM Móveis, o Niltinho, o Celcinho, Rosleis e Augusto e Adelcio. Eu vou deixar só um pensamento pra gente meditar a semana. Lembre-se, amigo ouvinte, a única certeza que temos do amanhã é que Deus está lá. Pense nisso. Rapaz do céu, que isso. Ô Bica, obrigado aí pela presença aí, até o próximo programa. Até o próximo programa, se Deus quiser a gente volta com a classificação do América, viu? Muito obrigado, já espero ter um pouquinho de espaço a semana que vem para que a gente possa divulgar um pouquinho do jogo do Bela Vista, que será no sábado, dia 28, contra a União de Martim Campos. Pois é, esse jogo importante, o João Bala não deixa a gente falar, rapaz. E ontem o Bela Vista foi até Arcos e empatou com a Associação de Arcos em 1-1. Então, a semana que vem, se Deus quiser, você me dá um pouquinho mais de espaço para que a gente possa... Na hora, nós vamos falar muito daí desse jogo do Bela Vista. Um abraço, Joselito Catan, obrigado aí, até a próxima segunda-feira. Valeu, Irajá Felipe, valeu, bancada, um abraço pra vocês aí, a galera do Resenha Esportiva que estarão aí na próxima segunda, né?